Tá maravilha. Giovana, hoje a gente vai falar sobre um pouquinho de comportamento, né? E achei legal o bate-papo que a gente teve antes, como ele afeta tanto a questão da pessoa que quer emagrecer, né? Quanto as finanças também. Sim. A gente trabalha muito questão de crença, né? Mas conversando contigo, eu vi que realmente a crença gera um comportamento e o comportamento nos acompanha e nos afeta. Então, para começar a nossa live, perguntinha mágica. Existe segredo para o emagrecimento? Não existe segredo para emagrecimento. Eu estava conversando agora, o Sandro me mandou um Reels agora há pouco, e a gente estava conversando sobre o que a nutricionista passa, né? Infelizmente, as pessoas vendem milagres. Então, a gente vai ver muitas pessoas e muitos anúncios que vendem milagres para emagrecimento. Mas o emagrecimento, ele não é milagroso, né? Às vezes o paciente vai no consultório e pergunta: Gi, qual é a fórmula mágica? O que eu faço para emagrecer? Não existe, porque cada um é diferente. Então, o que serve para mim pode não servir para o Sandro, que pode não servir para você que está vendo a live. A gente sempre vai levar em consideração a individualidade de cada um. Infelizmente, não existe a fórmula mágica. Se existisse, eu já estaria vendendo ela e ganhando muito dinheiro. É isso que é legal. O pessoal não entende, né? Na verdade, eles querem uma dica. Poxa, eu quero emagrecer, como é que eu faço rapidinho aqui? E não funciona, né? Não funciona desse jeito. Não funciona. Tanto que agora eu recebi um áudio de uma moça e a gente estava conversando e ela falou: olha, eu preciso emagrecer tantos quilos em tantos meses. Não existe garantia. Nossa. Por mais que até seja uma meta possível, é uma quantidade de peso que não é enorme e que não vai ser difícil da gente conseguir emagrecer, a gente não tem garantia. Não tem como eu garantir, você vai emagrecer 15 quilos em, 3 meses. Não tem como garantir isso. Porque cada um funciona de um jeito e existe mais uma coisa, né? Eu sempre falo no consultório da lei do 1/3. Então, quando a gente para pensar no emagrecimento, você pode ter o melhor nutricionista te acompanhando, o melhor educador físico, porém, qual é a tua responsabilidade em relação a essa mudança? A gente tem, eu não vou nem falar culpa, né? Mas a gente tem a responsabilidade do outro, do meio e a nossa. Então, é muito fácil a gente tirar essa responsabilidade de nós e jogar no outro ou no meio que a gente vive. E se eu não tenho essa autorresponsabilidade, eu não trabalhar isso, realmente fica mais difícil de conseguir efetivamente ter esse emagrecimento ou ganho de massa magra, né? Seja qual for o objetivo. Entendi. Eu acho que é alguma coisa do ser humano, porque quando eu coloco a culpa no outro, eu me sinto melhor já. Meu patrão não me paga bem. De quem é a culpa? Não é minha. A culpa é do meu patrão, que é sovino e não quer me pagar. Não sou eu que não me empenho, que não procuro um lugar, que não procuro uma promoção. É o outro que é ruim. Exatamente. Tem uma paciente minha que ela sempre fala: Giovana, responsabilidade é minha, eu jogo em quem eu quiser. E é mais ou menos isso. É dela a responsabilidade, né? Então ela vai jogar em quem ela quiser. E é bem complicado isso, porque eu acho que para tudo na vida, quando eu não assumo a minha responsabilidade, como você explicou, isso profissional, relacionamento, até religioso, você não vai subir, você não vai crescer. E isso é muito complicado. Então, você vê, a gente fala de coisas diversas, né? Finanças, por exemplo, o banco é perseguidor, mas tudo bem, o banco ele tem a parcela de culpa dele. Mas quem foi pegar empréstimo no banco? Quem estourou o cartão de crédito? Quem entrou no cheque especial? Foi você, então tem que assumir a sua parte. Uma analogia que eu faço muito no consultório é exatamente isso. Pensar nas suas calorias e nos seus anos de vida como dinheiro que você pegou emprestado. Então, se você pegou no banco, vamos pensar em caloria, né? Em dinheiro, R$500. E aí você comeu mais 500 calorias que você pegou emprestado. A conta vem. Na parte fisiológica, eu vou ganhar peso. Na parte do banco, eu vou ganhar juros. Então, vamos parar para pensar, será que a culpa realmente, e aí a culpa, a responsabilidade, né, como a pessoa queira chamar, será que é só do banco? O banco tem juros abusivos. Tá, pode até ser.
Mas será que eu não fui desorganizado e eu tive que chegar a recorrer a um banco? A gente sabe que nem sempre é assim, às vezes acontecem emergências, acidentes, enfim. Mas a maioria das pessoas que eu atendo no consultório, quando começam a arrumar a alimentação, começam a arrumar até a parte financeira. Primeiro porque percebem que gastam muito mais do que precisam com relação à alimentação e economizam. E aí, quando elas começam a economizar, eu falo, bom, esse dinheiro que você economizou, ao invés de você, todo final de semana, tentar se compensar comendo alguma coisa, por que não guardar? Por que não ter uma meta de fazer uma viagem, de se presentear com alguma coisa que você queira muito e que até agora você não conseguiu fazer? Até mesmo um curso, se você gosta. E aí você vai juntando esse dinheiro. Aí tem alguns pacientes que brincam, nossa, eu esvaziei a minha barriga e enchi meu bolso. Então é ótimo. Isso é maravilhoso. Isso é o que eu falei isso na quinta-feira. Quando você adquire disciplina em algo, aquilo se reverbera na tua vida nas outras áreas. Então, se você quer emagrecer ou se você quer tomar cuidado das finanças, geralmente no curso que a gente faz, eu explico a meta financeira, mas eu explico a meta do corpo. Se o corpo não tá bom para produzir, para você produzir mais, buscar uma renda extra, não tem como. Tudo tem que andar em sincronia. Então, fiz um curso, estou me organizando financeiramente, automaticamente você consegue emagrecer com mais facilidade, desde que você tenha orientação certa, mas consegue seguir dessa maneira. Sim, e uma outra coisa que também é bem bacana quando a gente pensa na questão da disciplina, até mesmo para perder peso, né? Ai, Gi, eu não me sinto motivado. A motivação, ela pode até ser um start para você. E aí a gente tem que procurar que motivação é essa. Ela é interna, ela é externa, eu me motivo pelo outro, eu me motivo por mim, porque essa é a real motivação. Se eu faço pelo outro, muitas vezes essa motivação não é tão forte. Mas mais do que a motivação é a disciplina. E a gente tem uma amiga em comum, que é a Lara, e ela sempre fala uma frase, e a primeira vez que eu ouvi essa frase, eu acho que tem mais ou menos 1 ano. E essa frase foi um gatilho para mim, que a frase é: nada vence a disciplina de fazer a mesma coisa todos os dias. E é exatamente isso. Você quer resultado, mas você não quer fazer por onde. Se a gente pensar em dinheiro, mensalmente eu vou juntar R$50, que aí no final do ano, em 10 meses, eu vou ter R$500. Bacana. Eu não junto, e aí chega no final do ano na minha meta, eu falo, caramba, eu não consegui chegar onde eu queria, eu não tenho dinheiro. Mas qual foi a tua disciplina de todo mês juntar aqueles R$50? E a mesma coisa com treino, com dieta. Eu quero ter o resultado que eu vi fulano ter, mas eu só olho o bônus, o ônus, né? Que ele acordou cedo, que ele se disciplinou em relação à alimentação, que ele treinou mesmo nos dias que ele não estava com tanta vontade. Então a gente tem que olhar para isso. A questão da disciplina é muito mais importante do que qualquer motivação. E pegando esse gancho de disciplina, falar do processo. Tem muita gente que começa, eu acredito, e aí até começa bem. Até vai indo, e de repente estagna. Tem alguma coisa, alguma dica tua para a gente se manter no processo? Ser disciplinado é algo que a gente aprende a duras custas. Quando você aprende, se torna, beleza, mas até você chegar nesse patamar, tem muitos altos e baixos. Eu desisto, eu desisto. Sim. Tem alguma dica? Tem várias. Vamos lá. Primeira coisa, né? Uma frase que eu uso, tem algumas frases que são clichê. Que os pacientes falam, nossa, eu escuto isso, eu lembro de você. A primeira é não esperar a situação perfeita para começar. Então, eu tenho muitos pacientes que passam no consultório, investem na consulta, investem na alimentação, muitas vezes em suplementação, caso tenha necessidade. Então, você teve um gasto inicial ali. Uhum. E aí ele começa, bom, eu vou esperar segunda-feira, ele tá com tudo pronto na quinta, mas eu vou esperar segunda, porque segunda-feira eu vou começar a fazer, porque na segunda vai ser perfeito, vai ser começo da semana. Ou então mês que vem, no dia 1º, eu vou começar a fazer a minha dieta. As pessoas esperam a situação perfeita, o dia perfeito, só que esse dia nunca chega. Porque aí chega no primeiro dia do mês, hoje, não, dia 1 eu vou começar. Putz, mas aí eu tive um problema em casa, eu acordei atrasado, de repente no meu trabalho alguma coisa deu errada, tá tudo errado, não vou começar hoje.
começam na semana que vem, porque também já vai ser quarta-feira, aí quinta-feira já tem happy hour, aí sexta-feira já vou sair mesmo. Então, não esperar a situação perfeita. Esse é o primeiro ponto. E aí tem pessoas que começam, não esperei a situação perfeita e comecei. Mas elas acreditam que sempre vai ser fácil e que vai ser uma linha reta, né? Então eu sempre falo, gente, o caminho no nosso plano, ele é assim, retinho. Na hora que a gente for fazer, ó, ele vai ser assim, é alto e baixo. Então a minha segunda frase de lei no consultório é caiu, levanta. Chutou o balde? Pega o balde. Nunca, a gente, na verdade nunca não, mas a gente não precisa sempre pensar que tem que ser 100%. Se não for 100%, não tá bom. Não, entendi. Eu fiz 70%, eu saí do 0 e tô no 7, eu já tô mais, já fiz mais que a metade, tá ótimo. E se um dia eu chutei o balde, eu vou pegar meu baldinho lá de volta e vamos embora. E uma outra coisa que acontece muito é que eu percebo que as pessoas, elas não comemoram as pequenas vitórias. Então, se de repente eu tenho uma meta ali, eu quero 20 quilos, vamos dividir essa meta em 4. Então, vamos de 5 em 5 quilos. A pessoa já perdeu 15 quilos, mas ela, caramba, eu não tenho resultado, eu não consegui chegar nos 20. E aí, ela se frustra e ela entra numa bola de neve de começar a descontar na comida, de começar, não deu certo, isso aqui tá tudo errado, então não vou fazer mais. Sendo que ela já teve um resultado maravilhoso. Então, a gente tem a tendência comportamental também, de olhar só para os fracassos. Se a gente recebe 10 elogios e uma crítica, a gente vai olhar para essa crítica. Então, os principais pontos que eu trabalho nessa questão comportamental são esses 3 pontos com os pacientes. Nossa, achei ótimo. O Rafa comentou aqui, virada do ano é recorde do pessoal fazer promessa, né? É recorde. Virou o ano, eu vou emagrecer. E você falando, eu me identifiquei, sabe? Às vezes, isso é bem regrado. Eu acordo cedo, tomo meu lanche de boa, vou pra academia, faço meus afazeres e tá. Fui viajar, saí da rotina, já acordei num outro horário. E aí parece que quando você volta para casa na segunda, você fala assim, pô, já extrapolei 3 dias. Vale a pena eu voltar agora? E você... isso aconteceu comigo e eu tive que pular e voltei na quarta-feira. Só consegui força para voltar na quarta-feira. Sim. E uma outra coisa que é importante também, quando a gente tem uma rotina que ela não é muito sustentável, no sentido de eu tô fazendo aqui uma dieta super restritiva para emagrecer. Então, tô 1 mês ali fazendo a minha dieta super restritiva para emagrecer. Se ela não é sustentável por mais de 1 mês, provavelmente o resultado também não vai ser. E aí, quanto menos sustentável ela é, mais difícil da gente dar continuidade. Já é complicado quando é algo que é tranquilo pra gente conseguir seguir. Que nem você falou, nossa, eu demorei pra conseguir engatar de novo. Quando é algo que é insustentável, que é mais difícil, né, da gente conseguir manter, provavelmente a gente não seja um resultado que a gente vai conseguir manter por muito tempo. É por isso que eu tento não mudar muito a minha rotina. É que o problema é que eu tenho uma irmã cozinheira. Aí ela inventou de reunir a família 3 dias. Aí é pão que não pode, é pizza que não... Assim, mas não tô falando de pouco, tô falando de muito. E sim, parece que é o que você falou. Parece que quando a gente chuta o balde, parece que o balde ele rola ribanceira abaixo. Sim. e demora para ir buscar. E aí, uma outra coisa que é legal. A gente tem o hábito justamente de dividir. Isso aqui pode, isso aqui não pode. E aí, gente, o nosso cérebro, a partir do momento que você falou que aquilo não pode, é aquilo que o cérebro quer. Eu vou dar um exemplo clássico para quem tá vendo a live aqui. Se eu falar para vocês, não pensem num elefante rosa. A primeira coisa que a gente vai pensar é num elefante rosa. A gente nunca viu um elefante rosa, mas é nele que a gente vai pensar. Então, toda vez que vocês estiverem num ambiente, por exemplo, minha irmã chamou a gente para viajar, reuniu todo mundo e a gente tá comendo aqui várias coisas que teoricamente não podem. Ao invés de já usar essa frase, olha, não posso, é proibido, não é tão saudável, eu vou começar a prestar atenção no quanto eu tô comendo aquilo. Não, eu posso comer, mas eu vou comer uma fatia da pizza, eu vou comer um pedaço do pão. E a gente tem que começar a se ouvir.
Não é rápido, não é do dia para noite, não vai ser algo que você vai dormir e vai acordar conseguindo ouvir o seu corpo. Mas é bacana a gente começar a ouvir os sinais. Eu vou dar um exemplo. Esse final de semana, aqui em casa, a gente pediu um fundi. Antes da gente pedir o fundi, né? Esse fundi já tava pedido, ele ia chegar à noite. De manhã, na hora do almoço, eu fui comer, eu tava com vontade de comer alguma coisa diferente e pedi um prato italiano que tinha queijo. Eu tive enxaqueca logo depois que eu comi. E eu já venho percebendo que tudo que tem leite não me faz muito bem. Na hora de comer o fundi, eu já entendi que aquilo não ia me fazer bem. Eu estava com vontade, eu não deixei de comer, mas eu comi um pedacinho do pão com fundi e falei, bom, aqui eu entendi que é o meu limite. Daqui em diante, isso não tá me fazendo bem. E a mesma coisa a gente vai pensar com saciedade. Quantas vezes a gente vai em rodízio e a gente já chega com a ideia do vou dar o prejuízo pro dono do restaurante, né? A gente sai passando mal, não dorme bem, fica estufado. No outro dia parece que a gente tá de ressaca. Você fala, meu, não é possível, eu tô passando mal. O que será que foi? Gente, foi o excesso. O excesso de qualquer coisa vai fazer mal. Então, quando a gente começa a se ouvir, a gente vai conseguir comer tudo que a gente quer. Que é uma outra frase que eu uso com os pacientes, que é assim, coma de tudo, mas não coma tudo. E você vai conseguir ter uma vida sem restrições. Isso é bem legal. A gente fala disso, o cérebro trabalha no positivo afirmativo. Então ele só entende aquilo que não tem o não. Essa é o que você acabou de explicar. Então realmente a gente não pode usar o não. Eu tenho que formular as frases, a gente até explica como fazer isso, de uma forma que ela fique no positivo. Nunca tem a palavra não, nunca, nem nada disso, porque o cérebro, ele ignora e vai fazer o contrário, como você explicou. É bem verdade isso. Muito... Uma coisa que você falou para mim, que é a diferença de ser comum e ser normal. Eu não entendi o que você quis dizer com isso. O que eu quis dizer com isso? Vou dar um exemplo. Quem tá assistindo aqui, quem tem dor de cabeça uma vez no mês, se puder colocar aqui um eu, tá. Eu quero dar uma olhadinha para ver quantas pessoas vão falar que tem dor de cabeça. E não tenham medo de falar, viu, gente? Se tiver dor de cabeça, podem falar que tem dor de cabeça tranquilo. Que eu vou explicar para vocês o que é a diferença do comum e do normal. Vamos ver se alguém vai se pronunciar aqui. Os corajosos, né? Pessoal, aproveitando, clica no aviãozinho e manda pro pessoal. O Thiago Nassang aqui. Falou que tem, o Danilo falou que tem. Quase todos os dias o Thiago. A Beth falou que tem, a Silvia falou... Olha só, gente... Às vezes eu pergunto lá no consultório, você tem dor de cabeça? E a pessoa me responde, Gi, normal, tenho dor de cabeça. É comum as pessoas terem dor de cabeça, mas não é normal. Nenhuma dor é normal. A mesma coisa eu vou falar para vocês. Quando você consome algo que tenha muita farinha branca, um pão em excesso, por exemplo, eu não comi uma média, eu comi 3 médias, ou eu fui no rodízio de pizza, eu comi 6, 7 pedaços de pizza. Geralmente eu pergunto, você passa mal? Você se sente estufado? Você tem azia? Tem dor de estômago? Nossa, Gi, eu passo mal. Eu passo mal toda vez que eu tenho, que eu como, né? Muito glúten, que eu como muita massa. E aí a pessoa fala, mas normal, né, Gi? Como eu passo mal no final de semana. Não é normal. É comum acontecer, mas não é normal. Então, a gente hoje vive numa sociedade onde várias coisas são comuns, mas não são normais. Pessoas com menos de 30 anos tomando medicamento para colesterol, para triglicérides, para diabetes, a não ser que tenha nascido com a diabetes, né, que seja diabetes tipo 1, que tomam medicamento todos os dias para dor, que tomam medicamento antidepressivo, medicamento para ansiedade. Isso é comum, mas não seria o normal. Então, de quem toma remédio é anormal? Não. Mas por conta de hábitos e de situações que a gente vive hoje que não deveriam acontecer, que são comuns, mas não são normais, nós somos afetados. Entendi. Agora entendi. Quando a gente dá exemplo, fica muito mais... E realmente eu vou te falar, eu tive uma época,
Então, a minha dor de cabeça eu acho que era devido ao estresse. Eu trabalhava em São Paulo, então tinha essa ideia de subir e descer, e o Thiago, que está aqui, também é estresse. É nosso amigo, a gente acompanha. Toda vez que ele está muito agitado, dor de cabeça. E se a gente não mudar o comportamento, não vai mudar isso, Gê, é o que eu acho. Exato, exato. Sabe por quê? É a mesma coisa, eu vou dar um exemplo do Instagram aqui. Imagina, gente, que em menos de 1 minuto a gente consegue acompanhar 4 stories diferentes. Então, você tá falando comigo, você tá no meu story. Bom, tô ali na story da Gi, a Gi falou sobre dor de cabeça. O próximo story, putz, é minha mãe e a minha mãe tá na praia. Aí muitas vezes a gente já vem com um gatilho. Nossa, mas será que ela tá bem? Deixa eu ver, né? Será que ela chegou em casa, tá fazendo story com o celular, dando bobeira? A gente já começa a se preocupar com aquilo. Aí o próximo é de alguma loja que a gente gosta e tem um negócio pra vender. Aí você pensa, caramba, olha isso, eu queria tanto isso, poxa, mas eu tô cheia de conta, eu não vou conseguir pagar. E aí o próximo story, o quarto story é a vida de alguém viajando, alguém fazendo alguma coisa. Aí você pensa, olha que legal, fulano tá viajando, caramba, quanto tempo eu não viajo? A gente começa por conta de 15 segundos de um story, a pensar em 1 milhão de outras coisas. O nosso cérebro, ele não foi feito para isso, ele não está acostumado com essa tecnologia. A tecnologia evoluiu muito mais do que a gente está acostumado. E isso implica no sedentarismo, que a gente a gente não precisa levantar do sofá para desligar uma TV. Hoje, interruptor de luz, você tem ali do lado do sofá. Quando não, você tem Alexa, você fala, Alexa, apaga a luz, Alexa, liga a luz. Então, a tecnologia, ela veio para ajudar a gente, porém, ela também trouxe algumas coisas que se a gente não souber lidar com isso, vai ficar muito difícil. E quando eu falo dos stories, imagina o quanto de informação você tem sobre emagrecimento, sobre ganho de massa magra, comida. Isso vai mexendo totalmente com essa questão neurológica e isso vai deixando a gente estressado, porque chega uma hora que a gente não consegue lidar mais, a ansiedade aumenta muito. Entendi. Você falando dos 15 segundos dos stories, pareceu para mim gatilhos. Sabe, você vê um story, aí ele dá um gatilho. Ó, sua mãe vai estar. Um gatilho, você precisa comprar tal coisa. Um gatilho, você precisa tomar cuidado com isso. Aí você dispara vários ao mesmo tempo. Nossa, deve dar um curto-circuito. Dá um tilt. O cérebro não consegue dar conta. E aí, juntando isso a uma alimentação que normalmente, aliás, que é comum, não é normal, mas que é comum a gente observar as pessoas para comer, tudo é para ontem. No home office, para algumas pessoas foi muito bom, algumas pessoas melhoraram essa questão, começaram a se alimentar melhor, outras não, porque estão muito perto da cozinha e a ansiedade é um gatilho para comer mais. A gente tem muita deficiência de algumas vitaminas e minerais que ajudam o nosso cérebro a funcionar de maneira adequada. E aí, com essa deficiência, a gente começa a dar mais tilt. Então, as coisas começam a ficar mais devagar. Eu começo a ter uma concentração que não é tão legal. Eu perco a minha cognição. Quantas vezes a gente se pega lendo alguma coisa e você fala, meu, eu li tudo isso, eu não entendi. Peraí, deixa eu voltar aqui, calma, e me concentrar. Memória. A memória fica muito afetada. E isso tem a ver com essa questão da tecnologia, né? Que vem cada vez mais, a gente usa mais recurso tecnológico, mas muitas vezes a gente usa da maneira errada. E essa questão da alimentação, que ela evoluiu de uma maneira não tão boa. Por exemplo, com os industrializados. As pessoas, elas desembalam muito mais do que descascam hoje em dia. Sim, e a questão que você falou de atacar a cozinha, a questão do pessoal descontar frustração em comida, é comum no teu consultório? Super comum. É o que eu mais trato lá. De cada 10 pacientes, 9 vêm com algum problema comportamental. Então, eu sigo a linha no consultório da nutrição comportamental. É exatamente o que eu trabalho. Por quê? Quando a gente tem deficiência de determinados nutrientes, isso pode alterar a nossa parte hormonal. Okay. E aí eu não produzo, principalmente, um hormônio que se chama serotonina, que é aquele do chocolate, que a gente come chocolate e fala, que delícia, nossa, é uma sensação que você não sabe nem escrever. E quando a serotonina diminui, eu aumento um outro hormônio, que é o cortisol, que é um hormônio relacionado ao estresse. Então, quem geralmente tem dor de cabeça por estresse, muitas vezes é porque a gente tem um pico desse hormônio. E aí, imagina, a gente está descompensado. Ok,
tem uma questão comportamental que vem desde pequeno. Imagina que assim que você nasceu, e aí vamos pensar na nossa época, né? Porque hoje é um pouco diferente, mas normalmente nascia-se mais de cesárea. Aí você nasce, o médico te dá um tapinha no bumbum, chorou, te dá um banho, você tava dentro do útero quentinho, você fala, meu, o que que tá acontecendo? Onde eu tô? Quem é esse povo todo? Você tá numa situação de estresse. E aí, quando te levam pra sua mãe, é o único ser que você reconhece que você tava dentro daquela barriga. Então você já tô mais, agora eu tô mais familiarizado, não tô tão estressado. Você deu o primeiro choro, primeira coisa que se faz, vamos dar de mamar, porque essa criança deve estar com fome. Então, na tua primeira situação de estresse, quando você nasceu, que você não lembra disso, você já foi estimulado a ser recompensado com comida. Entendi. Isso continua ao longo da vida. Quando você é pequeno, você tá andando de bicicleta e levou um tombo. A criança às vezes nem se machuca, mas ela se desespera, né? Porque é novo aquilo. E aí os pais ficam desesperados, vê o moço do algodão doce passando, vamos comprar algodão doce, vamos comprar um sorvete. Ali a gente começou o mecanismo de recompensa. Eu não tô bem e eu me recompenso com comida. Ou então, se a gente parar para pensar do lado financeiro, às vezes a criança tá chateada, a mãe vai lá e compra alguma coisa. Por isso que tem pessoas que descontam muito a questão da frustração, das coisas que não estão boas. Ah, eu mereço, eu vou comprar uma blusinha. Aí a pessoa vai lá e compra uma blusinha ou come um sorvetinho. E ali você começa a alimentar esse comportamento que ele tá deturbado. Se é algo que a gente tem controle, não. Hoje eu tô de saco cheio e, cara, hoje eu quero pegar e comer um sanduíche. Eu vou me permitir. Mas que amanhã tudo voltou ao normal, você tem controle sobre isso. Ou, cara, eu vou me presentear com uma blusa hoje. Que foi tão bom meu resultado esse mês, eu vou me dar esse presente. Agora, quando é de maneira desordenada, alguma coisa ali não tá bacana, não tá certo. E aí a gente trabalha essa parte do comportamento alimentar e dependendo de como em que nível que tá essa desordem, o tratamento terapêutico com um psicólogo é extremamente importante. Entendi. E é legal que você fala assim, é racional. Quando eu falo assim, eu vou me presentear com uma blusa ou vou me permitir comer isso, eu tô conversando comigo mesmo. Geralmente, quando eu tô em frustração e vou comer, a coisa que eu não faço é pensar. Eu vou para lá para, tipo, não quero pensar, eu quero comer. É como se eu quisesse abafar aquilo que eu tô pensando. Então, é totalmente diferente. Eu tô comendo, mas em medidas totalmente diferentes e não tem realmente nada a ver. E a frustração, é engraçado isso, né? O pessoal, a gente fala em finanças que a gente antecipa sonho. Aí eu queria comprar uma determinada coisa, mas não tem condições agora. Só que aí vem um momento ruim, vem um momento angustiante, vem a briga. Aí eu falo, se eu comprar algo, mesmo que seja blusinha, eu vou me sentir melhor. Não é o valor, é o fato de comprar, é o fato de comer. Exatamente. E eu tava lendo até um estudo esses dias, até essa questão financeira, ela pega muito no sentido de você ter o poder de comprar, né? Então, a gente vive numa sociedade que, óbvio, né? Nem todos, mas a grande maioria, quem tem algo de marca, nossa, tal coisa é bacana, a gente almeja. E tá tudo bem a gente almejar algo. Nossa, eu gostei do celular X, eu gostei da roupa tal. Ok, todo mundo tem suas metas, seus objetivos, mas a gente vive numa sociedade que muitas vezes estimula esse consumo de maneira desenfreada. Então, quando eu vou comprar, eu me sinto poderoso. Ah, eu posso comprar isso. Você chega com alguma coisa nova, as pessoas já... Nossa, que bolsa linda! Nossa, trocou de carro! Então, você se sente empoderado. A sociedade faz isso com você e você é levado pela onda. É exatamente o que acontece. Exato. Gente, quem tá assistindo a live, se tudo que a gente tá falando estiver fazendo sentido pra vocês, comentem aí com um joinha. Eu vi um monte de coração já, mas eu quero ver o que vocês estão achando disso. Se vocês tiverem dúvida, gente, a gente tem uma programação aqui para seguir, mas lógico, se vocês tiverem alguma dúvida específica, coloca aí que a gente para e auxilia vocês, não tem problema nenhum, tá bom? Gi, eu queria ver, eu anotei aqui pra gente falar sobre fisiologia alimentar, como o alimento pode interferir na tomada de decisão. Achei isso interessante. Perfeito. Bom, vamos lá. Quando a gente tá mais estressado, mais irritado, normalmente a gente escuta o quê? Não toma decisão de cabeça quente.
E aí eu vou falar pra vocês, nunca tomem decisão com fome. Por quê? Quando a gente tá com fome, geralmente a gente tá irritado, a gente quer resolver alguma coisa, alguém vem falar com a gente. E aí você fala, ai, tá, faz desse jeito. E aí você percebe que, putz, eu não deveria ter feito isso. Tem até uma frasezinha, tem um memezinho na internet que é: me desculpe pelo que eu falei quando eu estava com fome. É mais ou menos isso. Quando a gente tem fome, ou quando a gente não se alimenta de maneira adequada, essa parte hormonal que eu falei, principalmente o cortisol, que eu falo muito dele, mas ele não é de todo ruim, ele tem um motivo de estar no nosso corpo. Então, quando ele está alterado, em determinados horários, é que ele não vai ser tão bacana. Então, toda vez que ele está mais alterado, a tendência é eu ter confusão mental. Eu não pensar de maneira adequada e eu tomar uma decisão sem ter pensado muito nela. E muitas vezes, quando eu tenho deficiência de um aminoácido, que o nomezinho dele é triptofano, é um nomezinho mais difícil, né? Mas esse aminoácido, ele é essencial para que eu consiga aumentar a minha serotonina e que eu fique menos ansioso. Então, quanto mais ansioso eu tô, normalmente é algo que influencia total nas minhas decisões. Porque quando a gente tá ansioso, a gente não pensa. A gente não racionaliza, na verdade, né? Isso. Eu quero muito algo, eu estou ansioso. Ah, quer saber? Depois eu vejo como eu faço. Aí você vai lá, compra ou come, aí depois você pensa, por que eu fiz isso? Então, um simples alimento, a deficiência de um determinado nutriente, pode te trazer danos em relação às suas decisões que são enormes. E quando você fala decisão, a gente tá englobando tudo aí, né? Decisão de compra, de trabalho, de profissão, relacionamento. Geralmente, é engraçado você falar, porque toda vez que você fala alguma coisa, quando você está irritado, é certeza, não é assim, talvez, certeza que você vai errar. E na hora que você está falando, você tem a certeza que está fazendo o correto, que está bravo. Mas abaixou, você fala, meu Deus, agora eu vou ter que ir lá pedir desculpa, vou ter que ir lá desfazer. E realmente é isso, o cérebro não raciocina. Eu lembrando de todas as vezes, a gente fica irritado, e eu olho assim e falo, nossa, isso tem muita lógica eu falar isso agora, mas eu tô nervoso. Tem lógica agora, mas eu tô nervoso. Melhor esperar, vou esperar um pouco. Batata, exatamente. Esfriei e já era. Tem uma outra situação que é bem importante de tomada de decisão, que eu vejo muito no consultório, que são casais. O que acontece muito, às vezes eu atendo ou o esposo, né, a esposa, e aí eu escuto a seguinte reclamação: Gi, eu gosto tanto dele, mas assim, eu acho que o casamento não tá mais dando certo. A gente não se entende mais, a gente briga muito. De ambas as partes ou só de uma parte, às vezes o libido tá muito baixo. E aí você vê que o casamento são pessoas que se gostam, muitos que eu conheço, que eu atendo há anos, mas eu vejo que o casamento tá acabando. É a hora que eu sento com a pessoa e falo, peraí, você já viu como tá o perfil hormonal do teu esposo? Ou o perfil hormonal da tua esposa? Aí a pessoa olha pra minha cara, como assim, Gi? Dependendo de... O que será isso, né? Dependendo de como tá o perfil hormonal desse paciente, ele pode não ser mais ele. Como assim, Gi? Às vezes no começo do namoro, você conhece a pessoa ia pra balada, ficava o dia, a madrugada inteira em pé, era uma pessoa que era bem-humorada, era uma pessoa que topava fazer tudo. E aí, do nada, a pessoa, eu tô cansado, eu não me interesso mais por isso, eu não tenho mais os mesmos interesses que você, ou até mesmo você vê que a pessoa se esforça ali, mas você vai ver um filme com a pessoa, não, vamos sair, vamos ver um filme. A pessoa vive cansada, ela não consegue mais acompanhar o parceiro ou a parceira. Quando você vai fazer exame da parte hormonal, se come pouca proteína, se não faz atividade física, se tem deficiência de zinco, que é um mineral que ajuda a produzir a testosterona, que é um hormônio que tanto homem quanto mulher tem, quando você começa a perceber que assim, o homem ou a mulher tá com esse quadro e você faz o exame e você vê essas deficiências, são coisas que são tratadas com uma alimentação. Eu vi que a Tati até colocou aqui, aí você é chamada de velha.
Mulher, normalmente, que toma anticoncepcional, e eu não tô aqui pra falar que é ruim tomar, cada um tem a sua decisão, faz sentido, né? De repente, para algumas pessoas tomarem, para outras não, tem problemas clínicos envolvidos, mas muitas vezes, quando a mulher toma anticoncepcional, a testosterona cai. E aí, não é que ele isolado vai fazer essa testosterona cair, mas se ela toma anticoncepcional, não faz atividade física, não tem uma boa alimentação, vive num ambiente estressante, tem um trabalho estressante, tem coisas em casa para fazer. Chega uma hora que realmente essa testosterona vai baixar, essa parte hormonal vai ter uma queda, a serotonina tende a diminuir. Em mulheres, principalmente na menopausa, mas homens também têm uma deficiência de serotonina quando tem trabalho muito estressante. E aí você acaba não sendo mais você. Você mesmo não se reconhece. Você fala, caramba, eu fazia tanta atividade física, o que tá acontecendo comigo? Então tem muito casamento que no consultório já foi salvo nesse sentido. A gente olhou a parte hormonal, viu que tinha um problema, procurou ajuda na nutricionista, ajuda médica, e a gente resolveu. Mas é isso mesmo. Porque eu ia te perguntar, assim, para uma pessoa normal, eu acho que esse nível de hormônio, ele tende a cair mesmo, mas ele tende a cair a partir de que idade? Tipo, com que idade, mesmo se eu não tiver sintomas, eu deveria me preocupar e fazer pelo menos durante uma vez no ano, um teste hormonal? A partir de que idade? Olha, a partir dos 30. E eu vou trazer uma coisa para a partir dos 30. Eu vou trazer uma coisa para vocês vão ficar chocados. O geriatra, gente, não é pra gente ir quando tá com 70 anos. O geriatra é pra gente ir a partir dos 30, que é pra gente envelhecer com saúde. Então, esses dias eu tava conversando com a minha mãe, eu falei, mãe, eu tenho 32 anos, né? Falei, mãe, eu preciso fazer minha primeira visita ao geriatra. Ela olhou pra minha cara e falou, você tá pancada? Geriatra é médico de velho, Giovana. Não é. O geriatra, ele é o médico que vai te ajudar a envelhecer com saúde. Então, a gente tem que começar a tratar isso desde sempre. E eu falo 30 anos para nossa geração, que ainda assim teve menos contato com as telas e teve uma infância um pouco mais ativa. Eu não sei como vai ser para essa nova geração, porque eu atendo meninas de 20 anos que tomam anticoncepcional desde os 9, 10, porque a menstruação hoje é mais precoce. Sim. Eu atendo meninos que não têm interesse nenhum em fazer atividade física, quando na minha geração todo menino queria ser jogador de futebol, gostava de andar de bicicleta. E esse contato demais, né, em demasia com a tela, influencia a parte hormonal também. Você influencia a liberação de melatonina, por exemplo, que é um hormônio responsável pelo sono e que, se ele não é liberado direito, você não consegue liberar GH, que é um hormônio relacionado ao crescimento das crianças. E no nosso caso, a gente não cresce mais pro alto, mas a gente cresce pro lado, né? Então, quando ele tá muito alterado, a gente começa a ter dificuldades até na produção desse hormônio. E é bem complicado, porque essa questão da tela, os adolescentes hoje, devido até à pandemia, que eles estão reclusos em casa, a maioria tá alerta de madrugada. Eles estão de madrugada, e se você não estuda de manhã, eles vão na madrugada e vão acordar à tarde. Sim. Então, realmente, essa questão de ficar com o celular ali não produz o hormônio que é necessário para dormir, eles não conseguem dormir, viram a noite, trocam a noite pelo dia, e vai ter um preço isso aí. Exatamente. E isso é muito importante. Eu pego muito no pé no consultório dos pacientes. E eu sei que é difícil, é uma idade que é complicado. Quem tem filho nessa idade sabe. Mas uma outra coisa que é bem importante, você pode negociar, você pode ter ali o dia que não, a criança vai ficar acordada até mais tarde, tal dia. Mas o nosso corpo esquece esse negócio de final de semana. O corpo, ele não tem uma chave que ele fala, não, é sábado e domingo. Então hoje pode comer, pode beber, pode ficar acordado até tarde. Não. O corpo gosta de rotina. Eu acabei de fazer um post sobre isso. Então, quando eu tenho rotina, meu organismo funciona de maneira mais adequada. Gi, então quer dizer que eu nunca mais vou poder sair à noite, eu nunca mais vou poder ir para uma festa, eu não posso mais beber? Você pode, tranquilamente. Só que isso tem que ser exceção. Isso não pode ser rotina. Porque lá na frente, você vai colher os frutos disso. Mas a palavra rotina, ela é pejorativa. É isso que eu ia te falar, porque eu sigo bastante o Wendel Carvalho também. Uhum. Ele tem uma frase assim, nada supera a rotina.
E assim, o cara foi pra uma super ilha esse fim de semana. Meu, e ele posta ele na academia, num super hotel de manhã. Aí ele coloca, nada supera a rotina. Não importa se eu tô no super lugar, eu me exercito todo dia. E eu achei assim, meu, que legal, mas sabe que não caia na rotina. Não deixa o casamento cair na rotina, não sei o que rotina. Fica pejorativa. E quando você fala pra pessoa, meu, rotina te faz bem. A pessoa olha assim, ixi, nada, rotina não faz bem, não. Sim. É muito complicado isso. Sim, eu acho que quando a gente vai falar de rotina, porque, por exemplo, eu posso ter uma rotina onde eu bebo todos os dias. Isso não é saudável. Então, quando a gente pensa em rotina, uma rotina que caiba a sua vida agora, né? Porque a nossa vida também muda. E aí, vou dar um exemplo clássico. Eu sempre fui noturna. Eu gostava de ficar até 3, 4 da manhã trabalhando. Porque eu sempre falava, o horário que todo mundo dormiu, não vai ter barulho. Então, eu vou poder trabalhar em paz. Só que eu entendi o quanto aquilo, de repente, para rendimento, era muito bom, porque eu entregava muito, mas para Giovana, pessoa física, né, para pessoa jurídica tava ótimo, mas para pessoa física tava me acabando. Hoje a minha rotina é dormir mais cedo e acordar mais cedo. Então eu prefiro acordar 5 da manhã, porque a grande maioria das pessoas está dormindo ainda, então eu consigo trabalhar tranquilamente de manhã quando eu preciso fazer isso. Mas o que eu entendi é que hoje o que cabe para mim é essa rotina diurna. É estar durante o dia acordada e fazendo as coisas de maneira adequada. Tenho pacientes que trabalham de plantão e aí eles falam, Gi, mas e agora? A minha rotina não é saudável? Então, dentro do que eu tenho com ele, eu vou deixar aquilo mais saudável. Então, talvez isso seja interessante quando a gente pensa em rotina, né? Trabalhar que, por mais que a gente tenha rotina, mesmo no final de semana, a minha rotina também é diferente. Então, eu tenho uma rotina de final de semana. Eu acho que isso é bacana, né? Pensar nesse sentido. Eu acho que faz todo sentido. Hoje eu acordo... Eu comecei acordando 7h30, 7, às 6h30. Hoje eu acordo 6h15 e para mim tá ótimo. Eu durmo 7 a 8 horas por dia, que para mim é essencial. E às vezes é aquele negócio, o relógio não toca, mas eu abro o olho. Aí eu falo, que horas será? Aí eu vou ver, faltam 5 minutos pro meu horário, 10 minutos. O corpo, ele acostumou e não é pesado. Eu não clico no soneca. Nunca clico no soneca. Nunca preciso disso. Isso é muito bom. Sim, e o que é legal? Eu vi que a Tati escreveu aqui também, e eu já vou puxar o gancho do que você falou agora. Sandro, ela colocou, às vezes eu escuto, vai dormir com as galinhas. Sempre digo saúde em primeiro lugar. É exatamente isso. Horário de sono interessante pra gente seria, a partir das 9h30, a gente já tá se preparando pra deitar. Gi, mas eu chego no trabalho 8 horas, 8h30, eu ainda vou comer. Se eu tenho filho, eu vou dar atenção pro meu filho, eu tenho meu marido, eu tenho que arrumar a casa. Beleza, dentro da tua rotina, provavelmente a gente não consegue dormir 9h30. Mas se hoje você dorme meia-noite e a gente consegue trazer para 11h30, você já ganhou meia hora mais de sono. E por que tem esse horário? Porque entre mais ou menos 9h30 até 6 da manhã, a gente começa a liberar o hormônio do crescimento. O que ele faz no nosso corpo hoje? Ele joga fora tudo que é velho do nosso corpo, ele faz ali um scanner. Então ele fala, bom, essa célula aqui não tá legal, isso aqui tá faltando. Ele joga fora tudo que tá velho e ele organiza tudo que falta. Por isso que quem dorme bem, a gente fala que quem tem um sono bom não envelhece. A pessoa que dorme bem, ela sempre vai estar com uma pele mais bonita, um cabelo mais bonito, mais disposta. Agora, quem dorme menos do que precisa, a pessoa tá com olheira, a pessoa tá visivelmente sem energia, ela tá fadigada. Então a gente começa a observar coisas na própria aparência, é o corpo falando. Que legal. Quando a gente pensa nessa questão aí, Gi, eu acordo às vezes 5 minutos antes do que eu preciso. Tá tão regulado o teu relógio que o hormônio que faz a gente despertar novamente é o cortisol, então de manhã ele tem que estar alterado, é o normal dele, ele já altera no horário certo. Então você olha, você fala, opa, já regulou. E quem tem esse cortisol mais alterado à noite, que aí tem pacientes que falam, Giovana, à noite, se vê a escola de samba da Mangueira aqui, eu tô dançando com eles, mas de manhã eu não levanto por nada nesse mundo, o cortisol tá alterando à noite e de manhã, quando ele deveria alterar, ele não tá alterando. E aí você fica cansado durante o dia e à noite você fica super agitado.
E assim, você acha que eu forçando essa regularização, vai chegar uma hora que o hormônio ele vai se encaixar e sozinho ele vai para o lugar, ou eu preciso de algo mais? Ele vai se encaixar, na maioria das vezes. Quando é uma alteração muito grande hormonal, às vezes precisa de uma intervenção até de modulação hormonal, dependendo de como tá as coisas. Mas eu vou falar para você, 95% dos casos, o negócio é só colocar uma rotina mais saudável no sentido do sono. E é a primeira coisa que as pessoas têm que arrumar. Quando as pessoas buscam emagrecimento, tanto que o post de hoje foi sobre isso. Se você quer emagrecer, você tem que dormir bem. Porque se eu não durmo bem, o meu corpo começa a trabalhar em reserva. Ele está trabalhando com menos energia. E aí o meu metabolismo tem uma taxa, né, que a gente gasta de calorias por dia para se manter, ela cai. Então, quando ela cai, eu começo a gastar menos caloria, o meu metabolismo fica mais lento, tudo que eu como eu não absorvo de maneira adequada e as coisas começam a não funcionar de maneira certa. Isso é muito legal, faz muito sentido, gostei. Eu estava marcando aqui e eu vi a parte que você fala assim que as pessoas não são compulsivas, mas elas têm episódios compulsivos. Eu achei também interessante isso. O que acontece? Eu escuto muita gente falar assim, eu tenho compulsão alimentar. Gente, compulsão alimentar é um quadro clínico muito sério. Na compulsão alimentar, a pessoa, ela não tem uma vontade só específica. Eu estou com vontade de comer um bolo, eu vou lá e como o bolo inteiro. Isso não é uma compulsão alimentar. Na compulsão alimentar, se a pessoa não achou o que ela queria comer, ela vai comer coisas que você vai falar, gente, não faz sentido nenhum isso com isso, né? Não tem lé com cré. Às vezes ela vai comer frango, pasta de amendoim, ela vai misturar uma geleia. Tem pessoas que às vezes batem várias coisas no liquidificador e tomam, independente de ser gostoso ou não. Isso é um processo de compulsão alimentar. E isso acontece com frequência na vida dessas pessoas. Tem um exemplo bem fácil da gente ver e a gente consegue entender como a compulsão alimentar normalmente ela é desencadeada por algo emocional. Tem um programa na Discovery que é o Quilos Mortais, o nome do programa. Então, nesse programa, você vê pessoas que pesam 300 quilos. Assim, é um absurdo. E as pessoas não conseguem andar, não conseguem tomar banho. E aí elas começam a contar. O que aconteceu? O que desencadeou? Geralmente tem sensação de abandono, de abuso. Então, é algo que vem, essa compulsão, né, alimentar, ela vem ali de um gatilho, de algo até mesmo da infância. Pode acontecer na vida adulta também. E às vezes por abusos psicológicos que as pessoas nem imaginam que causam no terceiro, né? Quando a gente pensa em episódios compulsivos, isso pode acontecer, geralmente a pessoa tá muito ansiosa, muito estressada, ela foi lá e comeu, em vez de comer um pedaço de bolo, ela comeu um bolo inteiro, ela nem percebeu que comeu e depois ela tá passando mal. Isso foi um episódio. E normalmente esses episódios, eles até podem acontecer com frequência, uma vez na semana, a cada 15 dias, mas não necessariamente ele vai se enquadrar como uma compulsão alimentar. Então é importante a gente começar a pensar nisso, né? A entender que existem os episódios e existe a compulsão alimentar. E a compulsão alimentar, ela é tratada com psiquiatra, com psicólogo e com nutricionista. É um tratamento muito mais abrangente. Entendi. Então é muito mais difícil ter uma pessoa de verdade com compulsão alimentar, né? É muito mais. A gente vê hoje pessoas que têm problemas emocionais e descontam na comida, mas a compulsão alimentar, que não deixa de ser um gatilho emocional, mas é mais complexo, é mais difícil da gente encontrar se a gente for comparar a esses episódios isolados, né? Mas ainda assim tem bastante gente com a compulsão. E é algo que escuto, né? Gente falando, fecha a boca, não tem que comer, no pain, no gain, vamos lá. Não é assim que funciona, gente. Né? Não funciona isso. Eu vi que alguém falou, quem tem esses episódios pode se tornar um compulsivo? Com certeza. A mesma coisa com compra. Aquela pessoa que toda vez, vou comprar uma blusinha, vou comprar. Muitas vezes não tá causando um prejuízo financeiro para ela, porque é uma blusinha de R$30, de R$40, só que um dia vai ser uma blusa de 70, no outro dia vai ser uma blusa de 100.
aí depois ser uma blusa de 500. É aí, a mesma coisa acontece com quem tem os episódios compulsivos, ele já é um alerta. A gente já começa a trabalhar com a parte comportamental. Não necessariamente você precisa tomar um medicamento, mas geralmente a compulsão alimentar você já vai para um medicamento. Você não tem muito escolha, porque você já está com a parte de recaptar a serotonina, de usar a serotonina no seu corpo extremamente atrapalhada. E não vai ter rotina, não vai ter nutrição, não vai ter terapia que vai te ajudar de maneira isolada. Entendi. Então a dica é, se você tem esses episódios esporádicos, controle-os, né? Agora que é mais fácil porque são esporádicos, antes que ele se torne uma verdadeira compulsão, que aí o trabalho é muito maior. Já tem que procurar ajuda. Qualquer sinal, foi como eu falei, né? Do que é comum, do que é normal. Isso. Não é normal, em hipótese nenhuma, a gente comer mais do que aguenta, olhar pro bolo, nossa, mas eu comi o bolo inteiro. E aí eu sempre falo para os pacientes, tá, mas vamos supor que você comprou um bolo, que não era um bolo grande, era um bolo menor. E você comeu esse bolo inteiro em 2 dias, só que você ia lá, pegava um pedacinho, depois ia lá, pegava um pedacinho, que também não é bacana, né? Não é bacana a gente ficar beliscando. E aí eu sempre falo, às vezes a gente não tem a maturidade ainda nutricional de ter um bolo e olhar e falar, não, já deu aqui, não quero comer mais. Mas geralmente o episódio compulsivo é quando aquele bolo vai de uma vez. Então a pessoa ela foi, comeu e passou super mal. Eu vi que alguém perguntou se tem alguma dica para fugir desses episódios. Existe, gente, um tipo de meditação, a gente pode falar que é isso. Aí quando pensa em meditação, já pensa, ai meu Deus, ferrou, vai ser mó difícil, porque já é difícil de se concentrar. Mas existe uma coisa chamada Mindful Eating. O que a gente faz nisso? Quando eu percebo que eu estou comendo de maneira desordenada, eu vou começar a ter atenção plena ao que eu como. Isso serve para todo mundo. Quando vocês forem em algum restaurante comer alguma coisa que vocês queiram muito, ou vocês vão em algum restaurante, nossa, eu sempre quis ir nesse restaurante, aí chegou o prato. Não chega atacando aquele prato. Olha aquele prato, sente o cheiro daquele prato, observa ele. Quando você for comer, degusta aquele prato. Eu vou dar um exemplo do MasterChef. É lindo ver a Paola Carosella degustando. Sim. Porque ela come, ela cheira, ela tem uma conexão com o alimento e ela tem, assim, o Instagram dela é bem legal de se seguir porque ela tem ela tem um respeito pelo alimento que é maravilhoso. E talvez por ela trabalhar com alimentação, ela tenha isso, mas é exatamente você pegar o alimento, observar aquele alimento e não sair atacando. Outra dica para quando você estiver percebendo que você está comendo mais do que você precisa bom, eu peguei aqui a comida, eu olhei, eu senti, eu cheirei, eu pensei, mas mesmo assim eu vou comer, Gi, ferrou, já era, vou comer isso daqui. Quando você for comer, pegou o garfo, pega um pedaço pequeno, coloca na boca, larga o garfo. Isso é uma dica excelente, excelente. Só de fazer isso, gente, vocês já ganham aí 10 segundinhos a mais. Então, se você ganhar, foram 5 garfadas, você ganha 50 segundos, 1 minuto a mais de comida. Nossa. É 1 minuto a mais que o teu estômago tem tempo de mandar a mensagem pro cérebro e falar, cara, eu tô cheio, para de comer agora. Então, é bem importante a gente trabalhar muito isso, porque a gente tende a comer com o olho, a gente tende a, quando está com fome, pegar muito mais comida do que precisa. E a gente tem que começar a entender que tá tudo bem se a gente comeu aquilo e quer comer mais, quer repetir. É melhor pegar menos e repetir do que pegar um pratão e comer tudo aquilo sem ter vontade. Até porque tem uma crença que é extremamente embutida na gente, que pai e mãe também colocam na nossa cabeça. Eu não tô criticando a criação dos pais, porque minha mãe falava isso pra mim também, porque ela foi criada desse jeito. Primeira coisa era, enquanto não comer tudo, não vai sair da mesa. Acabou. Exatamente. Ali, gente, eu já olho para um prato de comida e mesmo inconsciente eu lembro disso que a minha mãe falou. E a segunda crença é, deixar no prato é pecado. Aí vamos falar, desperdiçar é pecado porque a gente passa fome, mas a gula é pecado também. Então, né, vamos parar para pensar? Se você não tá aguentando comer, mas eu deixei uma colherzinha, guarda aquela colher na geladeira, mulher.
e depois você come. Não tem problema nenhum. Mas não come mais do que você precisa. Aqui em casa tem os potinhos. Às vezes tem coisa que eu guardo e falo, não, depois eu vou comer. Às vezes eu não como e eu jogo fora porque estragou. Mas pelo menos eu não comi mais do que eu precisei. Ah, isso é bom. Gi, nossa, assim, pessoal, a gente viu que a Gi tem muito conteúdo e, assim, não é à toa que ela é essa nutricionista, a gente nem conseguiu. A Gi tem todo um lado atlético, tá? Ela faz... esqueci, Gi. CrossFit. Não, CrossFit. Agora eu não estou fazendo mais, mas eu fiz por bastante tempo. Fez corrida também. E eu tô com medo que a live tem 2 minutos para terminar e eu queria aproveitar, assim, para te agradecer e... Foi bem mais do que eu pensei. Eu acho que o pessoal que está assistindo a gente foi muito ajudado. Você tem seu consultório. Sigam ela, porque a Gi, ela é a louca da postagem. Ela tá cozinhando. Ela, a pessoa que eu estou cozinhando aqui, olha como que faz. E ela gosta de ajudar o pessoal. Então siga, não vão se arrepender. E vocês veem como é relacionado toda essa questão que a Gi explicou. Ela afeta tanto o lado do emagrecimento quanto o lado financeiro. Parece que são os 2 lugares que são mais afetados. Então, tente aprender. Se você está passando por isso, tá bom? Gi, obrigado. Te deixar para o agradecimento. Eu não sei, eu acho que a live nem vai ficar gravada se eu não conseguir fechar. Aí só por conta disso mesmo. Tá. Gente, agradeço. Muito obrigada a todo mundo que está aí. Podem me seguir lá no Instagram e qualquer dúvida podem me chamar no direct. Gente, brigadão, Gi. Obrigado, querida. Beijo. A gente se vê sexta-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau.